Provavelmente você conhece uma pessoa que reclama de absolutamente tudo e quando não tem nada para reclamar, ela reclama da paz. Conhece, não conhece? Conhece que eu sei. E muito provavelmente essa pessoa torce pro São Paulo. Rapaz, e não é que já estão reclamando do Zubeldia? Eu vou te mostrar o motivo, a própria mídia esportiva falou sobre isso, e vou te mostrar também o que São Paulinos revoltados com essas críticas estão falando nas redes sociais. E uma observação, o motivo não é o mais bizarro de todos, mas é fora de hora. E nem todas as críticas são fora de hora. Eu não sei se você entendeu, mas daqui a pouco eu vou explicar. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, certo? Mas antes de tudo, por gentileza, me ajude a fazer esse projeto prosperar. É só você clicar nesse joinha que está aqui embaixo e se inscrever nesse humilde canal chamado Renato Persona 2.0. E agora sim, vamos ver qual é o motivo das críticas da torcida em cima do Zubeldia. É a discussão Luciano e Lucas juntos. E para acomodá-los, o Lucas tem jogado de lado, com o Carpini do lado esquerdo, com o Zubeldia do lado direito. E é um desperdício, é fato que é um desperdício. Dá para perceber que é um desperdício. E aí acho que o Zubeldia tem que decidir se vale a pena sacrificar o melhor do Lucas para acomodar o Luciano. Talvez em algumas partidas, sim. Ou se vale a pena colocar o Lucas na função ideal e colocar outro jogador do lado do campo. Tem aquela questão, né, Tironi, que eu acho que tem ficado aí do trabalho do Zubeldia, que ainda está invicto, é a maior série invicta aí dos grandes do Brasil, nesse momento e tal, que é a questão da defesa, né, dos poucos gols, mesmo mudando goleiro, zagueiro, sistema e tal. Então, o São Paulo tomou 6 gols no Brasileiro. 4 deles foram com o Carpini nas 2 primeiras rodadas. Com o Zubeldia, o São Paulo tomou 2 gols em 6 partidas. O São Paulo já foi a melhor defesa da fase de grupos da Libertadores. E seria ainda maior se não tivesse os 2 gols do Talheres tomados com o Carpini. O São Paulo mudou defensivamente, consideravelmente. Mas eu acho que aí a questão do Zubeldia é que do meio para frente ele tem excesso. Nós estamos falando tanto de excesso, de escassez, e ele tem que encontrar a melhor formação, nem que seja para sacrificar um desses jogadores, colocar no banco, ou o Luciano ou o Lucas. Quando eu ouço assim o torcedor do São Paulo reclamar de um desempenho e do resultado desse lá em Criciúma, eu fico um pouco perplexo, sabe? Porque o resultado foi bom e o desempenho foi ok, tá? O São Paulo esteve mais perto de ganhar o jogo. Há um avanço, me parece, muito claro, né? Agora, isso significa que este avanço, ele é perene, será perene sempre? Não significa, né? Porque é assim o futebol. Nem tudo é perfeito. Essa questão do Lucas e do Caleri, do Lucas e do Luciano vai ser facilmente resolvida pelo Zubeldia, só não será bem administrada pela torcida, e se ele achar que tem que pôr o Rato e um deles tem que ir pro banco, ele vai pôr. E aí vamos ter que conviver. O São Paulino vai ter que conviver com isso, cara. A torcida deveria mesmo estar reclamando da anulação patética do gol do Caleri e não do Zubeldia que mexeu e consertou seu erro na segunda etapa. 11 jogos invictos, 8 vitórias e 5 jogos sem sofrer gol. E tem São Paulino reclamando? Não pode ser. Mas é torcida de redes antissociais, né? A torcida de estádio não reclama. É difícil agradar a turma. Se perde, reclama. Se empata, reclama. Fica difícil ganhar quando tem uma arbitragem jogando contra o São Paulo. Vamos por partes e com muita calma fazer uma análise fria sobre tudo isso. Uma pergunta. Algum São Paulino aí, por mais otimista que seja, imaginou que o São Paulo, depois de uma troca de treinador, iria ficar quase 2 meses sem derrota? Eu sou otimista pra caramba e não passava pela minha cabeça que isso ia acontecer. Ainda mais quando disseram que o Zubeldia era um Carpini que habla. Aí já viu, né? Falei, como é que pode, velho? Você vai trocar um Carpini brasileiro por um Carpini argentino? Não faz sentido algum. Mas sem malícia, por favor. Desde o primeiro momento já deu pra sentir o dedo do Zubeldia nesse time. E o Carpini, desde quando ele entrou até o momento que ele saiu, a gente não viu a cara do Carpini aí. Certo? O que o Carpini fez foi meio que bagunçar o que o Dorival deixou. E o que eu vejo desse São Paulo é que tá muito melhor na mão do Zubeldia do que na mão do Dorival. Ah, mas o São Paulo ganhou a Copa do Brasil com o Dorival, ok. Mas o Zubeldia ainda não finalizou nenhum campeonato, estando no São Paulo. Então calma lá. Olha só que assustador. Desde quando o Carpini saiu, pra cá, são 12 partidas,
9 vitórias e 3 empates, com o Zubeldia 11 e 8 vitórias. São Paulo já ganhou fora de casa, coisa que o ano passado estava bem difícil de acontecer. O Zubeldia conseguiu harmonizar o setor defensivo. Faz 5 jogos que o São Paulo não toma gol. É a defesa menos vazada da Libertadores. E o ataque tá melhorando, hein? Antigamente chutava 20 bolas, 2 ia pro gol. Agora já tá melhorando. E no jogo contra o Internacional, o goleiro ali pegou cada bola que eu vou te contar, hein? Foram 9 chutes, 4 bolas foram pro gol e aquele goleiro catou. Né? Fora o lance do assalto que teve ali, futebolisticamente falando. Aquele gol valeu e o árbitro, né, o tal de Braulio, anulou. Ah, Renato, mas jogou mal, não tem como defender. Jogou mal, primeiro tempo. O Inter jogou mal o jogo inteiro. No segundo tempo, São Paulo tinha tudo para ganhar. Mas se não fosse o goleiro e o árbitro, né, em conjunto com o VAR, o São Paulo teria levado os 3 pontos, sim. Mas o si não entra em campo, né? O placar que aconteceu ali foi 0-0. E tá tudo bem, isso acontece. São Paulo somou um ponto fora de casa. Estavam dizendo aí que o São Paulo ia brigar para não cair no Brasileiro. Olha só onde estamos, brigando pela liderança do campeonato. E agora eu vou explicar o porquê de tanta reclamação, mas deixo claro que tudo bem reclamar, ok? Desde que você tire suas próprias conclusões com base numa análise que você mesmo fez. E se você analisar o São Paulo do jeito que tá, na boa, não tem nem o que reclamar. Mas tem pessoas que reclamam de tabela. Porque lê um artigo na internet, porque viu um vídeo de uma pessoa se descabelando, falando mal do próprio time. Poxa, não sei o que lá. Aí a pessoa fala, rapaz, e não é? Eu imaginei que não tava, mas tá sim. Aí a pessoa vai lá e tece um comentário crítico em cima da situação, que às vezes nem é aquilo. Isso eu falo não só de torcedores do São Paulo que resolvem criar o seu blog, o seu canal, a sua página, etc, etc, tá? Eu falo de torcedores de todos os clubes aqui do Brasil. Quando o cara fala de uma derrota do time, logicamente que ele vai estar bravo, certo? Só que quanto mais intensidade o cara fica na frente da câmera, mais rivais vêm dar risada na cara, né? Pô, o cara tá revoltado, o cara tá com ódio no coração. E aí tem 2 tipos, né? Tem aquele cara que percebeu que por esse caminho tem mais engajamento, porque o pessoal vem mesmo, vem em massa. E aí o cara começa a fazer mais daquilo, né? Começa a criar um personagem, e tem um cara que é assim de natureza. E eu vou te explicar a diferença desses 2 aí. O cara que é assim por natureza, que vive o momento, quando o time dele ganha, ele fica todo feliz, grava o vídeo todo sorridente e tal. E ele mesmo percebendo que não tem tanta visualização, ele continua sendo do jeito dele. Quando o time perde, ele vai lá e critica de verdade, do jeito dele, a modo da casa. E quando o time ganha, ele fica lá feliz, contente e vida que segue. Mas o personagem, quando o time dele para de perder, ele tem que achar algum motivo para reclamar, porque ele criou uma criatura. Ele criou um personagem, aquele personagem se destaca melhor quando o time perde. E aí, se o time parou de perder, o cara vai aonde? Nos empates. Empatou, ele começa. Precisa achar algum defeito, porque ele precisa fazer aquele desabafo, né? Para ter ali uma quantidade razoável de visualização. E aí o time para de perder, para de empatar e começa a emplacar uma sequência de vitórias. 5, 6, 7 vitórias. E aí para onde que a crítica vai? É naquele jogo que o time dele ganhou de 1-0 com gol de pênalti. Aí o Si entra em campo com a camisa 10. Se o árbitro não marca o pênalti, se o zagueiro não derruba o atacante, o jogo terminaria 0-0. Aí começa a criar ali uma crítica em cima do 0-0, não do 1-0. Então foi um 1-0 sofrido, com sabor de empate e com as críticas de uma derrota. E vai naquele jogador que jogou mal, quase entregou a paçoca, acontece. Tá, meu amigo? É assim que funciona. E tá tudo bem, tá tudo certo, cada um faz o seu. Tem espaço para todo mundo. Quem fazia isso antigamente era aquela mídia que a gente chamava de mídia clubista. Ah, ali só tem flamenguista, corintiano, fala mal de São Paulo. Sim, porque dá engajamento. O São Paulo ainda, mesmo na má fase, né, desses últimos anos aí, ainda é um clube a ser batido. Porque o São Paulo conquistou tantos títulos ao longo da sua história que os rivais não alcançarão tão cedo. O negócio é sério. Ver o São Paulo perder e a tristeza do seu torcedor é um entretenimento para alguns rivais. E isso não vai apagar tão cedo. Então é assim que funciona. Tá tão errado de fazer essa parada toda? Não.
Basta o público, né, as pessoas que assistem, eu mesmo assisto, mídias de vários clubes, cabe a nós analisarmos ao nosso modo. Porque senão a gente vai pensar que está terra arrasada, né? Falando de São Paulo agora, vamos achar que o Zubeldia ganhou até agora na cagada, né? Ah, não perdeu porque os times estão abrindo as pernas para São Paulo. Perdeu porque ninguém quer saber jogar bola. Então vai passar essa imagem, não é isso. Não está acontecendo isso. São Paulo está voando. São Paulo está melhor que o Palmeiras e melhor que o Flamengo, sem clubismo. Fora o lance de lesões, que São Paulo é um clube que mais tem jogadores lesionados, perdemos praticamente um por jogo. Teve aí o terceiro treinador em menos de 7 meses. Sai o Dorival, chega o Carpini, sai o Carpini, chega o Zubeldia, que é um treinador estrangeiro, nunca treinou equipe aqui do Brasil, não conhece esse calendário maluco. Sem contar que talvez seja o melhor início de um treinador no São Paulo das últimas décadas. Então a melhor coisa a se fazer nesse momento é deixar o cara trabalhar. E deixa aqui embaixo o seu comentário, como sempre você é muito bem-vindo nos meus projetos, certo? E aqui no comentário fixado eu vou deixar o link da 1xBet, que também está aí nos meus projetos a todo vapor, né? A 1xBet tem as maiores cotações do mercado. Para quem gosta de fazer aquela apostinha esportiva, a 1xBet é um paraíso. Você é o cara dos bons palpites, modéstia à parte, assim como eu, clica no link e vai conferir ali as infinitas possibilidades. E colocando o meu cupom 1xRenato no cadastro, você tem direito aos bônus de boas-vindas. 100% do valor do seu primeiro depósito, certo? Então eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.